Deus Marcial regrediu ao nível 2 capítulo 620. Eu não esperava uma reversão. Reversão do servidor. Isso significava que a situação no servidor 4212 poderia ser revertida para um dia atrás. Eu estava preocupado com o RD, mas isso funciona bem. Quando ele chegou à ARC através da inspeção de emergência, o RD observou claramente o dispositivo de gerenciamento do servidor entrar em Seong Ji-han. Se ele voltasse ao mundo original, ela certamente teria como alvo isso. Se todo o servidor for revertido um dia, ela vai esquecer isso também? Isso a tornaria controlável. Pensando nisso, Seong Ji-han prosseguiu com a reversão. Então, revertendo o servidor 4212. 100 luz branca serão consumidas. Clarão. Luz branca pura vazou do corpo de Seong Ji-han, ressoando no dispositivo de acesso ao servidor. Metade do que trabalhei duro para reunir foi para a reversão. Mas não era uma situação em que ele pudesse evitá-la. Seong Ji-han engoliu seu arrependimento e observou a luz branca desaparecer. O servidor 4212 foi revertido. Deseja se reconectar ao servidor? Quando Seong Ji-han pressionou sim, mensagens adicionais apareceram. O próprio jogador está tentando se conectar. Recomenda-se conexão através de avatar. O avatar do jogador não está registrado. Você deseja se conectar ao servidor central para criar um avatar? Isso não vai funcionar. Embora estivesse interessado em criar um avatar, ele não tinha intenção de se conectar ao servidor central para isso. O administrador vermelho entrou em Hefesto e explorou o servidor central, fazendo com que a espada infinita aparecesse. Se Seong Ji-han tocasse o servidor central aqui, um problema ainda maior poderia surgir. Como Seong Ji-han recusou a criação de avatar, conectando ao servidor 4212 com o corpo principal. Zumbido. A luz brilhou no dispositivo de gerenciamento do servidor e o corpo de Sang Ji-han desapareceu lentamente. Logo depois. Voltei. Seong Ji-han foi convocado de volta ao local com o rastro da cicatriz da espada galáctica, para onde foi enviado para inspeção de emergência. Foi realmente revertido? Nem o RD nem ID estão aqui. Pouco antes de partir, eu estava tentando enviar Seong Ji-han para a ARC de alguma forma, e o RD estava quebrando a cortina de luz para evitar isso. Mas no lugar para onde voltou nenhum deles estava presente. Parece que sua posição não foi revertida. Se fosse há um dia, você não estaria treinando com Dongbang Saki. Isso mesmo. Este lugar era onde o dispositivo de acesso ao servidor se conectava, então era diferente. Todo o resto tinha voltado um dia? Para verificar isso, Seong Ji-han primeiro retornou à torre. Então, você voltou rapidamente. Dongbang Saki cumprimentou Seong Ji-han, acariciando sua barba. Voltar de novo? Você não terminou a batalha simulada pouco antes de morrer? Pensei que você tivesse terminado o jogo porque morreu demais. Em uma batalha simulada, se você morrer, você morre. Eu não forçaria a demissão. Mas eu desapareci de repente? Sim, a batalha simulada terminou pouco antes de a espada atingir você de raspão. Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras e abriu sua janela de estatísticas. Incluindo as 100 luzes brancas consumidas, o valor azul usado para queimar os relógios de luz foi refletido como estava. Isso também não foi revertido. Parecia que o próprio Seong Ji-han estava completamente excluído da reversão. Depois de verificar seu status, ele olhou para Dongbang Saki. Eu vi a espada infinita. HMM. O que? Você viu a espada infinita? O que você quer dizer? Desaparecendo repentinamente durante o treinamento, depois abrindo uma batalha simulada novamente e dizendo que viu a espada infinita. A princípio, Dongbang Saki olhou para ele como se não pudesse acreditar, mas... Na verdade, este mundo foi revertido agora. Quando Seong Ji-han começou a explicar o que aconteceu em ARC, sua expressão rapidamente ficou séria. ARC. Então este mundo foi criado por eles. Parece que sim. Os humanos da era do Império Murin eram 2101, então o número do servidor deve ter sido 2101. Dongbang Saki relembrou o passado, então. Mas você diz que a forma da espada infinita era transparente? Ele mostrou interesse na espada infinita. Seong Ji-han disse que viu. Sim, vou te mostrar. Zing. Seong Ji-han tentou exibir uma tela e reproduzir a cena que viu, mas... A reprodução da área, ARC, não é possível. O sistema Battle.net controlava informações sobre ARC. HMM. Eles nem nos deixam reproduzir a área deles. HMM. Então, talvez, implementação de imagem mental. Isso seria possível? Como o que você costumava fazer, Dongbang Saki? Isso mesmo, no seu nível, você deve ser capaz de fazer isso rapidamente. Eu vou te ensinar. Talvez por ter perdido a chance de ver a espada infinita bem na sua frente, Dongbang Saki foi muito proativo. Tudo bem. Então, realizado por Dongbang Saki, após treinar para implementação de imagem mental por algumas horas. Zing. Seong Ji-han conseguiu exibir algo diferente da tela anterior. Como esperado, você aprendeu rapidamente. A aparência em si era semelhante à do Battle.net, mas um pouco mais nebulosa. Dongbang Saki sorriu alegremente enquanto acariciava sua barba vendo isso,
Então. Isso é. A espada infinita? Vendo a espada infinita apenas com o cabo flutuando, seus olhos se arregalaram. E enquanto a espada se movia, extinguindo completamente o fogo do inferno. Me desculpe, mas você poderia me mostrar aquela cena de novo? Claro. Ele pediu a Seong Ji-han que mostrasse a espada infinita novamente várias vezes. Depois de assistir cerca de 20 vezes. Obrigado, isso é o suficiente agora. Ele agradeceu a Seong Ji-han então. Posso fazer algum treinamento pessoal por um tempo? Como se tivesse alguns insights depois de ver a espada infinita, ele disse que treinaria separadamente. Ele descobriu algo só de ver isso brevemente? Como esperado. Ele pensou que descobriria algo se mostrasse isso a Dongbang Saki, e estava indo como esperado. Tudo bem, então o último andar da torre. Ah, não se preocupe, vou continuar com isso, vou afastar aqueles que venceram a cobra. Seong Ji-han acenou com a cabeça e estava prestes a dar lugar a Dongbang Saki. Naquele momento. Administrador Azul, você poderia perguntar algo a ele? O que devo perguntar? O dispositivo de gerenciamento de servidor instalado em seu baú não parece visível aos olhos dele. Que tal verificar uma vez? Isso estava bem. Seong Ji-han apontou para onde estava seu peito com o dedo. Dongbang Saki, você consegue ver isso por acaso? O que você está falando? Não há algo parecido com uma tela flutuando perto do meu peito? Não vejo nada parecido. Ah, o dispositivo de gerenciamento de servidor que você mencionou ainda está aí? Sim. Não é visível aos meus olhos. Isso talvez fosse visível apenas aos olhos do clã da luz? Parece que sim, mas você não pode manter isso preso no peito, não é? Se o RD ou ID virem, eles poderão notar a reversão. Certo, preciso guardá-lo em algum lugar. Pop. Seong Ji-han retirou o dispositivo de gerenciamento de servidor instalado em seu peito. Um painel quadrado branco brilhante imediatamente caiu em sua mão. O dispositivo de gerenciamento de servidor, semelhante ao tamanho de um tablet PC. Inventário. Seong Ji-han tentou colocá-lo em seu inventário por precaução, mas este item não pode ser armazenado no inventário. Como esperado, não entraria. Mas é um pouco demais para carregar. O motivo pelo qual o RD estava procurando pelo administrador branco parece ser o dispositivo de gerenciamento do servidor. Se ela o encontrasse e percebesse que ele tinha isso, ficaria claro que tipo de estrago ela causaria. No momento, o RD está apenas sendo tolerante para me nutrir. Organizando o que ouviu em Ark, assim como o administrador vermelho e a espada infinita de Dongbang Saki se tornaram as coleções de URD, o objetivo de URD era provavelmente preservar o poder de Seong Ji-han da mesma maneira. Então, até agora, ela estava relaxada enquanto verificava as habilidades de Seong Ji-han. Mas se descobrisse que ele tinha o dispositivo de gerenciamento de servidor, provavelmente o pressionaria com muito mais intensidade do que antes. Então eu preciso esconder isso. Qual seria o lugar mais seguro para colocá-lo? Depois de ponderar um pouco, Seong Ji-han pensou. Ah, eu poderia colocá-lo lá. Ele se lembrou de um lugar. O último andar da Torre dos Deuses Marciais. Aquele lugar, que ficou deserto desde que o tipo de jogo, torre, foi criado. Seong Ji-han trouxe o dispositivo de gerenciamento de servidor para lá. Já que você tem que limpar a torre derrotando Dongbang Saki para desafiar a Torre dos Deuses Marciais. Para desafiar este lugar, era preciso primeiro superar Dongbang Saki na torre. Seong Ji-han viu o último andar da Torre dos Deuses Marciais como o local mais adequado para armazenar o dispositivo de gerenciamento de servidor. Este lugar deve ficar bem, com certeza. Sushi. Seong Ji-han olhou ao redor do andar superior vazio e colocou o dispositivo de gerenciamento de servidor em um lado do andar. Ele se destacava visivelmente no desolado último andar, mas ele não pensou particularmente em escondê-lo ainda mais aqui. Se alguém chegar a este ponto, estará acabado de qualquer maneira. Se membros do clã leve como o RD ou ID conseguissem passar por Dongbang Saki e chegar ao último andar, eles eventualmente o encontrariam, não importa o quanto ele tentasse escondê-lo aqui. Mas eu realmente não usei isso aqui. Querendo saber se havia uma maneira de utilizá-lo, ele tocou a tela. Então, assim como quando tentei fazer login, uma caixa quadrada apareceu no painel branco. Luz branca insuficiente. Não é possível fazer login no dispositivo de gerenciamento do servidor. Uau! A caixa onde deveria estar escrita a conta de login desapareceu. O dispositivo de gerenciamento do servidor emitia apenas luz branca pura. É porque a luz branca foi consumida para a reversão do servidor. Isso parece algum tipo de recurso consumível. 100 desapareceram durante a reversão, exigindo pontos de habilidade para fazer login no dispositivo de gerenciamento do servidor também. Não preciso fazer login agora, mas devo estabelecer mais rotas para obter luz branca para mais tarde. Atualmente, a luz branca veio automaticamente através do tipo de jogo, torre. Ao atingir 200 luz branca, vê-la aumentar alguns a cada dia parecia suficiente. Mas vendo-o desaparecer como um consumível como este, o fornecimento da torre por si só parecia insuficiente. Que método poderia haver?
Enquanto Seong Ji-han estava perdido em pensamentos. Zing. Administrador azul. Surgiu um problema. Você pode se comunicar agora? Uma janela branca pura apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Chegou uma mensagem do administrador branco, ou mais precisamente, do avatar de id. Como o dispositivo de gerenciamento do servidor está aqui, devo receber a comunicação lá embaixo. Depois de descer para o andar inferior, Seong Ji-han. Qual é o problema? Comunicação conectada com id. Bem, parece que fui pego por URD. O que você quer dizer? Olhe para mim. Zing. Uma tela exibida na janela branca pura. E a outra parte revelou sua aparência lá dentro. Uma boca e queixo enormes. E abaixo disso, uma criatura estranha com 2 braços presos. Esta foi a aparência do avatar de id que Seong Ji-han viu várias vezes. Por que esse formulário? Parece exatamente igual a quando te vi da última vez. Não, não é. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, eu lentamente abri os lábios. Então, meus dentes desapareceram todos. Onde deveriam estar os dentes claros, estava completamente vazio. Certamente, os dentes do id explodiram e o dispositivo de gerenciamento do servidor foi criado. Parecia que eles não foram regenerados mesmo após a reversão do servidor. Enquanto Seong Ji-han olhava para os dentes perdidos. Eles se foram, perdido, eles se foram, certamente, meus dentes, não me lembro deles terem sido retirados. Id estava em pânico, vasculhando a boca com as mãos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.